Vamos para continuar no módulo 21. Medidas de massa, capacidade e volume, parte 2. Então, objetos de conhecimentos. Dessa vez iremos trabalhar com unidades de medida de volume e vamos ter uma situação, um problema. Então, unidades de medida de volume. Você acabou de estudar as unidades de medida de capacidade. Agora vamos conhecer a unidade de medida de volume para depois compreender como ela relaciona com a capacidade. Volume é o espaço ocupado por um corpo no espaço. De acordo com essa definição, volume envolve 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Desse modo, conseguimos calcular o volume do sólido geométrico. Assim como o metro é uma unidade padronizada para medida de comprimento, o metro quadrado é padronizado para a unidade de superfície. O metro cúbico, m elevado a 3, é a unidade padronizada para a medida de volume. O espaço ocupado por um cubo cuja aresta mede 1 metro corresponde a 1 metro quadrado. Então, múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Você conheceria medir o volume de uma caixa de sapato utilizando um cubo como aresta de 1 metro? Como um cubo de aresta, 1 metro, é muito maior do que uma caixa de sapato, essa não é a unidade de medida adequada para calcular o volume dessa caixa. Nesse caso, pode-se utilizar um cubo de arestas de 1 decímetro ou 1 centímetro, por exemplo. Portanto, os múltiplos e submúltiplos de metro cúbico podem ser utilizados em diferentes situações. Observe como podemos dividir um cubo de arestas de 1 metro em cubos de arestas de 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro cúbico, e aí a gente divide ele em vários pedacinhos de 1 decímetro cúbico, que dá para dividir em 10 pedacinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10 pedacinhos. Então, representa 1 decímetro cúbico, que vai ser 1 decímetro, 1 decímetro por 1 decímetro, vai dar 1 decímetro cúbico. Nesse caso, 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. Dessa mesma forma, 1 decímetro cúbico é igual a 1 dividido por 1000 metros cúbicos. Então, podemos estabelecer a seguinte relação entre o metro cúbico e os seus múltiplos e submúltiplos. Então, está aqui a tabela. Múltiplos, o padrão, e o submúltiplo. Múltiplos, quilômetros cúbicos, que é 1 milhão, 1000, milhão, 1 milhão, 1 milhão não, 1 bilhão, esqueci de contar o 1zinho aqui, 1 bilhão de metros cúbicos. Hectômetro cúbico, 1 milhão. Decâmetro cúbico, 1000. Metro cúbico, 1. O decímetro cúbico é 1 milímetro. 1 milímetro de metro cúbico. Centímetro cúbico
é 1/1000 de metro cúbico, tá? E aqui é 1/1000 de metro cúbico. Então, cada unidade de medida de volume corresponde 1/1000 da unidade imediatamente posterior, ou 1000 vezes a unidade imediatamente anterior. Transformação entre as unidades de medida de volume. De acordo com o volume, com a relação entre múltiplos e submúltiplos do metro cúbico, podemos montar o seguinte esquema. Então, se eu estiver indo do maior para o menor, eu vou sempre multiplicar de 1000 em 1000. Se eu estiver indo do menor para o maior, eu vou dividir de 1000 em 1000. Então, do maior para o menor, multiplica de 1000 em 1000. E do menor para o maior, divide de 1000 em 1000. Exemplo. Transforme 38 decímetros cúbicos em milímetros cúbicos. Devemos multiplicar o 38 por 1000 duas vezes, porque são duas casas que eu vou andar. Então, 1000 vezes 1000 deu 1 milhão. Então, 38 vezes 1 milhão vai dar 38 milhões. Dessa forma, 38 decímetros cúbicos é igual a 38 milhões milímetros cúbicos. Agora vamos transformar 45,8 decâmetros cúbicos para hectômetros cúbicos. Quer dizer, uma casa só. No caso, eu estou indo do menor para o maior. Então, não posso multiplicar. Devemos dividir 4,8 por 1000. Quer dizer, a cada casa é 1000 apenas uma vez. 45,8 dividido por 1000 vai dar 0,0458. Então, dessa forma, 45,8 decâmetros cúbico é igual a 0,0458 hectômetros cúbicos. Relação entre volume e capacidade. O volume e capacidade são grandezas distintas, quer dizer, diferentes. O volume é o espaço ocupado por um objeto, enquanto a capacidade refere-se ao volume interno de um objeto. Essa grandeza são relacionadas entre si. Isso pode ser observado quando despejamos uma jarra que contém 1 litro de água em um recipiente cúbico, cujo volume é 1 decímetro cúbico. Podemos estabelecer as seguintes relações. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 centímetro cúbico é igual a 1 milésimo de litro, que é igual a 1 mililitro. E 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Volume do bloco retangular. O bloco retangular também chamamos de paralelepípedo reto, com um prisma de faces opostas iguais e paralelas, no formato retangular. Suas 3 dimensões são chamadas de comprimento, largura e altura. Então está aqui o comprimento, a largura e a altura. Vamos considerar um bloco retangular cujas dimensões sejam iguais a 6 metros, a 2 metros e 3 metros. Tomemos como unidade de medida metro cúbico, então que equivale ao volume de um cubo de arestas que mede 1 metro.
Na figura a seguir, vemos que dentro do bloco retangular cabe exatamente 36 blocos de arestas de 1 metro. Então, foi dividido, tá? 6, 2. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3 dá 36. Como é tudo dividido por 1, deu 36 cubinhos aqui dentro. Por isso. Então, observe que a quantidade de blocos equivale ao produto das medidas das 3 dimensões. Ou seja, 36 é igual a 3 vezes 2 vezes 6. Dessa forma, podemos dizer que o total de cubos correspondente ao produto das medidas do comprimento, largura e altura. Então, exemplo. Tenho 3 metros, 2 metros e 2 metros. Então, multiplicando o volume, vai dar 12 metros cúbicos. Então, significa que eu tenho 12 quadradinhos aqui dentro. Nesse caso, tenho 2, tenho 5 e tenho 3. Então, multiplicando, vai dar 30 metros cúbicos. Significa que eu tenho 30 quadradinhos de 1 metro cúbico aqui dentro. Volume do cúbico. O cubo é um caso especial de bloco retangular, pois tem todas as faces quadradas. Logo, também podemos calcular o seu volume por meio de produtos de medidas de suas 3 dimensões. Mas, como o cúbico tem as 3 dimensões de mesma medida, utilizamos o termo aresta para nomear o comprimento, a largura e a altura. Então, eu tenho a aresta como altura, comprimento é a aresta e a largura também é uma aresta. Então, exemplos. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Quer dizer, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Como são 3m, m elevado a 3. Então, significa que dentro desse cubo aqui, eu tenho 8 quadradinhos de 1 metro cúbico. Já nesse caso, é 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. 3 m's, m elevado a 3. Então, eu tenho 27 quadradinhos de 1 metro cúbico. Observe que, desse modo, o volume de um cubo é obtido elevando-se a medida da aresta ao cubo. Situação problema. Um suporte de controle remoto foi construído a partir de um cubo de madeira, com uma cavidade também em formato de cubo, como mostra a ilustração. Ó, aqui é praticamente um cubo, só que está meio esticado porque eu acabei esticando a figura sem querer. A aresta do cubo externo mede 10 centímetros, o interior mede 8. Então, quer dizer, essa aqui mede 10, essa aqui mede 8. Qual é o volume de madeira utilizado para construir esse suporte? Resolução. O volume que devemos determinar é a diferença entre o volume do cubo externo com o volume do cubo interno. Então, o volume da madeira vai ser o volume do cubo externo e o volume do cubo interno. Então, o volume da madeira vai ser 10 elevado a 3 menos 8 elevado a 3. Então, 10 elevado a 3 é 1.000, 8 elevado a 3 é 512. 1.000 menos 512 dá 488. Portanto, o volume da madeira utilizado na construção foi de 488 centímetros cúbicos. Exercícios. Página 297, questões do 4 ao 6. 298, questões 7 e 8.
fazer os cálculos no livro. Caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno e me mandar as fotos do exercício pronto. Caso vocês ainda não tenham o livro, vocês podem procurar o livro na plataforma. Se vocês não tiverem acesso ao livro, não se preocupe que eu posto no grupo as questões, as páginas dos livros. Tá ok? Um abraço a todos e até a próxima.